uma coisa que eu não ia poder era gravar a mais essa aula depois. Deus me livre. Tempo tá zero. Pronto, agora eu estou gravando. O Brasil possui, como eu estava falando, basicamente dois grandes tipos climáticos, tá? O equatorial e todas as variações do tropical. Dá uma olhada, ó, tropical litorâneo, altitude, semiárido, tropical típico, né, que a gente fala, e o subtropical, beleza? Então tudo isso aqui é variação do tropical e o equatorial gigante aqui na porção mais ao norte do território, certo? Nós vamos ver então cada um desses climogramas agora no Brasil. A análise vai ser igual que a gente fez na aula, tá, pessoal? Então pode por aí, ó, equatorial, primeiro deles. Ô, tô com calor. Eu vou aumentar o ventilador. Sério mesmo. Calor aqui sentado, caralho. Nossa, eu tô de bermuda hoje, não tô nem de calça. Então, mas aqui na minha sala não tem ar-condicionado, não tem jeito. Não tem nem onde pôr aqui. Tô olhando aqui pra ver se tem, mas não tem como. Equatorial. Só que esse meu cabelo tá me irritando. Nossa senhora, eu preciso cortar isso. Não, mas tá me irritando, você não tá entendendo. Tá irritando, tá. Nossa, tá parecendo Bozo. Tá horrível. Beleza, valeu, obrigado, viu? Equatorial. Primeira análise. Lembra que a gente sempre via a amplitude? Dá uma olhada. E equatorial sempre vai ser amplitude baixa, né? Porque está na linha do Equador e sempre é calor, tá? Então pode colocar, primeira análise, amplitude térmica baixa. Peraí que alguém entrou aqui. A Gui. Deixa eu colocar a presença para ela. Gui, imagina, ó. Ô Gui, pega aí o material. A gente está na sequência, tá? Agora eu tinha terminado as massas de ar. Agora eu vou falar do clima no Brasil, beleza? Isso. Imagina. Ó, aí, pessoal, o primeiro então, equatorial, certo? Aí pode colocar aí, amplitude térmica baixa. Primeira análise. Segunda, pessoal, lembra que o equatorial ele não tem sazonalidade, porque é calor o ano inteiro e chove o ano inteiro, tá? Pera aí, Bruna. Ué, mas a Bruna não estava na sala? Ué. Mas normalmente quando. Uai, nossa, eu achei que você estava na sala. Alguém falou que você estava também? Bom, voltando. Bruna, que eu tinha falado já para Gui também, ó. Climas no Brasil, tá? Equatorial, beleza? Sequência da aula de massas de ar. Então, ó, primeira análise. Opa! Primeira análise do equatorial. Amplitude térmica baixa. Segunda análise, pessoal. Como é calor o ano inteiro, né? Eu falei para vocês que não tem sazonalidade de temperatura e chove também o ano inteiro. Então a gente não tem também sazonalidade de pluviosidade, né? De umidade, tá? Então pode colocar assim: médias térmicas elevadas. Ventania que tá aqui hoje também. Carai. Agora, Felipe. Peraí. Médias térmicas elevadas. O que é isso, gente? Que isso? Ô, Felipe, ó, aqui no clima no Brasil, tá? Clima no Brasil. Isso. Fechou. Então, ó, equatorial, amplitude térmica baixa, médias térmicas elevadas e índices de pluviosidade elevados e constantes ao longo do ano. Ó,
índice de pluviosidades. Índices de pluviosidade elevados e constantes ao longo do ano. Imagina. Certo? Elevados e constantes ao longo do ano. Pode pôr o segundo, pessoal, semiárido. Semiárido. Lá do sertão nordestino, né, pessoal? Ó, de novo, tá? Nós vamos falar da amplitude baixa, né? Porque as temperaturas são sempre elevadas. A gente também não tem sazonalidade. Eu avisei vocês para não ir de acordo com a curva. Lembra disso, tá? Parece uma curva relativamente acentuada, mas não é, tá? É de 30 para 25 das 5 graus, tá? Então pode colocar aí, ó. Amplitude térmica baixa, amplitude térmica baixa. Como é calor o ano inteiro, pode pôr médias térmicas elevadas. Médias térmicas elevadas. Pode ir? Agora, lembra da questão da pluviosidade? A pluviosidade, pessoal, ela tem uma irregularidade. A gente tem um período maior, tá? Entre fevereiro e julho, mais ou menos, tá? Que seria aí o final do verão e a metade do inverno, tá? Então pode pôr assim, ó, irregularidade pluviométrica, irregularidade pluviométrica, sendo concentrada entre o fim do verão entre o fim do verão e a metade do inverno. Aí pode pôr, ó, irregularidade pluviométrica, é isso que eu falei? É, né? Só para ficar igual. Regularidade pluviométrica sendo concentrada entre o fim do verão e a metade do inverno. Ó, aí põe assim, ponto na mesma linha. Longo período de estiagem. Tá? Dependendo do ano, pessoal, pode chegar, né, no caso, se for um ano de El Ninho, por exemplo, tá? Pode chegar aí a um período de estiagem que pode atingir 8 meses, tá? Normalmente fica 6 meses, 7, pode chegar até 8, beleza? Próximo, tropical litorâneo. Mais um que a gente vai falar de amplitude baixa, tá? Tropical litorâneo. Esse é típico lá do litoral nordestino. Então, primeira análise, amplitude térmica baixa. Lembrando que, por ser litoral, né, tem ação direta aí da maritimidade, tá? Amplitude térmica baixa. Agora, tem sazonalidade de chuva, de temperatura não. Oi? Aham. Sim, aí você pode, é assim, quando ela tá literalmente reta, pode falar que é baixa. Provavelmente você deve ter pegado algum exercício que era do equatorial, né? Provavelmente. Aí você pode.
Aí você pode. Isso, aí você pode jogar amplitude baixa, tá? Não estaria errado. É que assim, não ter significa dizer que a média de temperatura é a mesma o ano inteiro. É muito difícil acontecer isso. Entendeu? Então, para não cair no erro, às vezes besta, põe que a amplitude é baixa. Melhor, eu prefiro. Entendeu? Certo? Beleza. Ó, aí, pessoal, também nós não temos um inverno, vamos dizer assim. O inverno ele é marcado pelo período mais chuvoso. Agora, não é por baixa temperatura, tá? Então, pode pôr médias térmicas elevadas. Médias térmicas elevadas. Agora, a sazonalidade ela acontece na chuva. Dá uma olhada no verão, pessoal. O verão é seco e o inverno é úmido, tá? Então pode colocar aí, ó. Verão seco, verão seco e inverno úmido. Beleza? Próximo, tropical. Tropical é o nosso aqui, tá? Da região. Pode ir? Pessoal, amplitude. Pode colocar que a amplitude é relativamente alta. Amplitude alta. E tem sazonalidade, né? Olha só, dá para relacionar os dois, inclusive. Dá para relacionar o verão com a chuva, tá? E dá para relacionar o inverno com o período de seca, certo? Então pode colocar verão quente e úmido, verão quente e úmido. E o inverno não é frio, né? Mas o inverno é ameno e seco. Beleza? Pode ir para o próximo? Próximo. Tropical de altitude. Tem mais dois, tá, gente? Tropical de altitude e o subtropical. De novo, amplitude térmica alta. Outra vez, sazonalidade, ó. Verão quente e úmido. E o inverno, pessoal, a diferença para o tropical é que o inverno é frio, mas ele é frio por causa da altitude, tá? Então pode pôr inverno frio, só que continua sendo seco, né? Inverno frio e seco. Próximo, subtropical. De novo, amplitude alta. Amplitude térmica alta. Isso, sul do Brasil, exatamente. Ó, até coloca aqui, ó, pradarias, tá vendo? Mas pega também a região das Araucárias, tá? É sul do Brasil. Beleza, amplitude térmica alta. Não tem sazonalidade de chuva, mas tem sazonalidade de temperatura. Então pode pôr assim: verão quente, inverno frio. Verão quente e inverno frio. No inverno, pessoal, como tem certa umidade, né? A gente tem umidade o ano todo, pode colocar então inverno frio com possibilidade de neve, pode nevar.
E por fim, vamos colocar da pluviosidade. Pode pôr índice de pluviosidade bem distribuído ao longo do ano. Não é elevado total, mas é bem distribuído. Você não tem uma estação seca, certo? Fechou? Fechou? Bom, acabamos então, tá? Aí tem até um exercício aqui, ó. Ah, deixa eu. Aliás, esse exercício eu quero comentar. Ô, Cássia, que você me perguntou da curva. Olha quando você tem uma curva de temperatura que às vezes é meio estranha, tá vendo? Ó? Essa aqui, beleza, tá? Dá pra gente falar que é equatorial, né? Desculpa, pessoal. Caralho. Essa aqui, né, dá pra gente falar que seria mais ou menos aí um subtropical, certo? E essa aqui daria pra gente falar que é o semiárido. Mas olha como que a curva da temperatura, ela acaba enganando às vezes. Deu para perceber? Certo? E olha a do semiárido. Ela é bem parecida com uma curva reta, tá? A queda dela é baixa. Então aí você já coloca amplitude baixa. Agora, aqui você tem aí uma temperatura que tem, vai, uma média de 25, né, no mais quente, e no mais frio ela tá chegando próxima de 20, tá? Então varia muito isso, né, da região que você está analisando. Essa questão ela caiu ano passado à Unesp e fazia referência com obras, né, da literatura, tá? E aí é esse aqui, se não me engano, né, do Vidas Secas. Aqui região do semiárido e Memórias Póstumas, que pega aqui região, né, mais lá indo para baixo ali do trópico, acho que é região de São Paulo, né? Que seria um clima aí de tropical para subtropical. Reparem que não tem uma estação seca, só que o índice de chuva ele não é tão elevado, ó. Chega em 60 milímetros no período de seca, 140 milímetros no período de chuva. Você não tem uma estação totalmente seca. Olha a comparação desse com... Cadê? Aqui. Com esse. Olha a diferença. Tá? Ó, aqui não chega a 25 milímetros, né? No período seco. Esse, ele não chega a 60 milímetros, então ele é bem mais elevado, tá? Mas, como ele está em São Paulo é na região do trópico, né? Em cima do trópico. Então, ali você já pode falar que seria quase um clima subtropical. Você já está fazendo uma transição para o clima subtropical, tá? Por isso que acaba pegando essa variação aqui. Beleza? Certinho? Deu para entender? Vocês lembram dessa questão, né, do ano passado? Sim? Da Unesp? Era Memórias Póstumas e Vidas Secas, né? Memórias Póstumas e Vidas Secas. Então, esse climograma ele é esquisito. Eu lembro de um climograma também, a Cássia falou esse negócio da curva da temperatura, isso aí é meio chato. Um climograma da Unicamp, que era tropical, só que assim, a curva para baixo era muito mal feita. Tanto é que teve muita gente que reclamou, tá? Falando, ué, mas como que você coloca um tropical aí se quase não tem curva, né? E aí eu lembro de um outro que caiu na UFO no meio do ano passado, que ele descia bem a curva da temperatura, certo? E seco, tá? No meio do ano. E a resposta era equatorial subúmido. Mas nem o equatorial subúmido é desse jeito. De jeito nenhum, ele tem chuva. E a diferença de temperatura não é tão grande. Aquilo lá era mais um tropical, né? A UFO recebeu assim uma enxurrada de carta né? Carta foi foda, de reclamação, tá? Para cancelar a questão, para cancelar porque não tinha alternativa, não teria alternativa de fato, né? E eles resolveram manter, tá, a alternativa lá de equatorial subúmido, e aí depois disso eles resolveram cancelar quando foi sair o resultado. Pois é o que eu acho também, Vise. Parece que é difícil, né? Parece que eles gostam de pegar o climograma mais. Ou então pegar o climograma mais confuso, né? Para poder definir algum assunto. E não é por aí, né? A ideia não é só fuder o aluno, para que isso? Né?
Beleza? Pessoal, pega aí então agora um novo assunto, América do Sul 2019. Pode por aí. Vamos sair um pouco, né, da parte física da coisa, tá? Vamos entrar agora na parte de geopolítica mesmo, beleza? O título é esse. Então, Ribeirão recebeu o alerta hoje que a partir de segunda vai fechar de novo um monte de serviço, considerado não essencial. Já vai fechar tudo já de novo. Então, mas o povo não facilita, né? Eles falam de liberar um pouco o comércio, de abrir alguma coisa, a galera vai pra rua. Então, não é isso. O povo não adianta. É difícil de lidar. Pronto. América do Sul 2019. Pessoal, ano passado foi um ano marcado, né, no final aí do ali de setembro, outubro, mais ou menos, né? Teve alguns que se estenderam até novembro. Dezembro a coisa já tinha melhorado, tá? Então, indo aí para o final do segundo semestre, tá? Nós tivemos uma onda de protestos, né, que acabou pegando quase que toda a América do Sul, né? O Brasil não teve, né, essa onda de protestos, a gente teve aí várias contestações ao governo, tudo, mas nada comparado ao que aconteceu nos nossos vizinhos, né? Dá para a gente falar que ocorreram protestos desde a Venezuela, que vem também apresentando já um problema faz tempo, até a Argentina, tá? Salvo engano, o Uruguai foi o que saiu dessa. O Uruguai não teve nada sério. Agora, Argentina, Paraguai, Chile, Peru, Bolívia, Equador, né, Colômbia, Venezuela, todos eles com protestos fortes, violentos e que eles guardam mais ou menos uma certa semelhança, tá? Um perfil de governo que havia e aí veio um outro perfil de governo, né? E de repente essa troca de perfil não agradou, né? Num curto espaço de tempo. E aí a galera foi para as ruas protestar. Mais ou menos seria isso a ideia. Nós vamos ver, né, com detalhes o que aconteceu na Bolívia, no Chile, no Equador e no Peru. Nossa, o Peru foi uma bagunça, tá? A coisa desandou pelo menos desde 2016, vem desandando e aí explodiu ano passado, tá? Bom, antes de começar, pessoal, de cada caso, tá? Coloca aí, ó, um contexto, começo do século 21, título é esse, tá, gente? Ó, América do Sul, 2019, e aí começo do século 21. Agora, só um parênteses aí, né? A gente tá tendo protestos, né, agora, e aconteceram aí devido ao fato lá dos Estados Unidos, né? Isso aí se espalhou nessa semana, final de semana passado, acabaram tendo vários protestos na Europa, inclusive, né? Em solidariedade ao que aconteceu, né? Com o George Floyd. Então a coisa desandou também em vários lugares, né? E eu acho que sim, na Inglaterra, ele era um dos maiores traficantes de escravos, né? Ele liderou aí navios que levavam escravos da África para a América Latina, né? Em geral, muitos vieram para o Brasil, derrubaram. Eu não vou lembrar o nome do cara. Só um parênteses também. Eu vou fazer uma aula sobre os Estados Unidos, tá? Para explicar para vocês. E eu acho que o Trump ele assinou o documento dele de saída da presidência. Eu acho que ele não vai conseguir ser reeleito. Acho que ele comprou uma briga que ele acabou se dando muito mal nessa. Vamos ver o que vai acontecer. A eleição é esse ano, hein, gente? Lembra disso, tá? É setembro, outubro, uma coisa assim, tá? O processo eleitoral. Beleza? Então, ó, começo do século XXI. Primeiro item, pessoal. Governos de esquerda, tá? Eu tô falando ali de 2001, 2002, tá? Nesse contexto que a gente está vendo, tá? Então, governos de esquerda. Eu coloquei essa esquerda entre aspas porque ela não é uma esquerda esquerda, né? Não é uma esquerda soviética, tá? Não é uma esquerda chinesa Mao Tse Tung, né? Ou então até Castro, tá? Em Cuba.
É uma esquerda que ela é simpática com ideais de direita ou pelo menos, né, com o empresariado, com o capital, com a grana, com burgueses, tá? Então é uma esquerda meio que, né, que transita bem para tanto para um lado quanto para o outro, certo? O que que acontece? A América Latina, né, e aí eu não estou nem falando só América do Sul, tá? Pegando a América Latina inteira. A América Latina ela tem um quadro, né, que pega um período de militares que pegou basicamente uma Guerra Fria, né? Aqui no Brasil começou em 64, foi até o ano de 85, então a gente estava no contexto de Guerra Fria, tanto é que a queda do João Goulart até hoje é, né, mal explicada, se teve influência dos Estados Unidos ou não, e etc. Enfim, não aconteceu só no Brasil, tá? A ditadura militar acabou pegando também os nossos vizinhos aqui, tá? Se estendeu até na América Central, chegando até o México, e pós-governos ditatoriais, basicamente no final aí da Guerra Fria e pós-Guerra Fria, nós tivemos um período na América que ficou conhecido como o período da redemocratização. No Brasil, o maior exemplo dessa redemocratização foi o movimento de diretas, né, para ter uma eleição. Lembrando que em 86, tá, quando já não era mais o Figueiredo, quem assume o governo no Brasil é o Tancredo, tá? Tancredo Neves, né? Vou do Aécio. O Aécio, né? Cadê o Aécio? Uma boa pergunta. Sumiu o Aécio, né? E o Tancredo, ele morre, tá? No dia que ele ia assumir e tal. E aí quem acaba sendo escolhido é o Sarney, aquele, né? José Sarney, outro eterno, né? Que a gente tem aí no mundo, tá? O José Sarney, ele não foi votado, ele foi escolhido por uma cúpula que ainda estava no poder e que queria fazer um regime de transição. Terminado o governo do Sarney, nós temos finalmente eleições, né? E aí em 89 nós temos a eleição do Collor. O Collor assume no final, o Collor assume em 90, ele ganha em 89, 91 ele sofre impeachment, certo? Então basicamente foi isso. Então entendam, nós temos um período de ditadura, nós temos um período de redemocratização e nessa redemocratização, tá? Nós temos uma política neoliberal, né, sendo colocada em prática. Privatizações, né, desregulamentação da economia, abertura econômica para a entrada de transnacionais. A América experimentou isso. Tá? Terminado esse período, vem o século XXI. O século XXI ele tem um esgotamento desse modelo neoliberal da América. E aí nós temos agora uma experiência de esquerda. Lembrando que a primeira esquerda que assume a América é a do Hugo Chávez na Venezuela, tá? Em 99, certo? Aí depois vem o Lula em 2002 e aí espalha por toda a América. A gente tem os Kirchner, né, na Argentina, o Nestor e a Cristina Kirchner. Nós temos o Mujica no Uruguai, tá? A gente tem o Fernando Lugo, aquele, tá? Também lá da questão de Itaipu, né, no Paraguai. O Evo Morales na Bolívia, Rafael Correia, né, no Equador, tá? Então, vários governos de esquerda, eles assumem o poder, tá? Então a gente está falando desse período aqui, que aconteceu primeiro, para depois vir agora, tá? 2017, 18, que seria um pós-governo de esquerda, que seriam os de direita, beleza? Então, na frente dos governos de esquerda, coloca assim, ó, teve início com Hugo Chávez na Venezuela, teve início com Hugo Chávez na Venezuela, e representou, ó a forma que eu vou colocar, tá? Ó, e representou uma tentativa, porque se a gente for ver na prática não aconteceu isso, tá? Representou uma tentativa de rompimento com o modelo neoliberal do início dos anos 1990. Do início
dos anos 1990, certo? Pode colocar aqui o próximo, ó, e aí eu vou falar sobre esse boom das commodities, né, na próxima aula, tá? Põe só isso, ó, boom das commodities. E aí vocês vão entender por que a esquerda, né? Entre aspas. Pronto? Então, ó, paramos aqui. Na quarta-feira que vem eu falo para vocês a partir desse boom das commodities, tá? O que foi que, né, isso aí acabou ajudando esses governos de esquerda, beleza?